Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio, eu sou médico veterinário e eu estou fazendo curso pré-vestibular no Anglo, a unidade da João Dias. Eu estou fazendo o cursinho porque eu vou prestar medicina no final do ano, né? E assim, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque a gente lida com preconceito todos os dias, né? E tem um coleguinha X na minha sala do Anglo, que é uma pessoa que já demonstrou ter tido muitas formas de preconceito. Até então eu nunca me manifestei porque nunca nenhum deles foi diretamente comigo, nunca me afetou. Mas antes de ontem, conversando num grupo ali de amigos e com esse coleguinha X, que não vou citar nomes, que eu não quero expor ninguém, essa pessoa falou que os transexuais são pessoas doentes mentais na conversa. E falou, e bateu o pé, e ainda quis argumentar porque que são doentes mentais, que eles têm uma anomalia mental. Eu decidi me manifestar porque eu não sou transexual, mas eu sou homossexual e eu faço parte do grupo LGBT. Então não tem como eu não me manifestar porque essa crítica, essa coisa de ser uma doença mental, também diz respeito a mim, né? Então assim, falou que é uma coisa anormal, falou assim, usou uma porção de argumentos que assim, me fez pensar muito, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito triste. Mas assim, vamos parar pra pensar, o que é normal e o que é anormal? Quando você fala que uma coisa é anormal, significa que ela não está enquadrada, que ela não faz parte de uma normalidade do mundo, que ela não faz parte de uma normalidade. Entendeu? Uma coisa anormal é uma coisa muito fora dos padrões. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu não faço academia. Eu não tenho estilo de vida fitness, digamos assim. Eu não frequento academia, eu não tomo suplemento, eu não tenho uma alimentação saudável. Mas, se você for numa academia, a academia vai estar lotada de gente, com pessoas que isso faz parte da realidade deles, fazer academia todos os dias e tudo mais. Isso não faz parte da minha realidade. Mas, isso também não me dá o direito de falar que essas pessoas são anormais, né? Não me dá o direito de virar e falar que quem toma suplemento, quem tem uma alimentação regrada, tudo mais é uma pessoa anormal. Não é só porque não faz parte da minha realidade que é uma coisa anormal, entendeu? Então você não pode falar que é anormal. E assim, ele falou também que é uma doença mental, uma anomalia mental, foram as duas palavras que ele usou. É assim, quando eu falo a palavra doença mental, quando eu falo anomalia mental, o que vem na cabeça de vocês? Porque doença mental, na minha cabeça vem coisas do tipo transtorno bipolar, toque, esquizofrenia, autismo, né? Vem síndrome de Down, coisas desse tipo. Agora, desculpa, não é só porque eu sou homossexual, mas quando a gente fala em coisas do tipo doença mental, anomalia mental, não vem homossexualidade na minha cabeça, porque, gente, porque todo mundo sabe que ser homossexual não é uma doença mental, sabe? E assim, por exemplo, ele usou diversos argumentos do tipo: nossa, porque a escola americana de pediatria já tem estudado muito sobre isso, na Suécia são investidos bilhões em relação a isso. Sim, tudo bem, até aí eu concordo com ele, eu já li muito sobre esse assunto. São investidos muitos dólares, bilhões realmente, para discussão desse assunto. Mas a questão é o seguinte: as pesquisas são feitas por seres humanos. Então, enquanto houver seres humanos interessados em descobrir se é uma doença, se não é, as pesquisas vão continuar rolando. Mas esses bilhões que são investidos nessas pesquisas não tem um centavo de retorno palpável. Então, nem a escola americana de pediatria pode falar que ser transexual, ser homossexual, ser do meio LGBT é uma doença, porque não é comprovado. Nem os bilhões que são investidos lá na Suécia, nenhum sueco, nenhum médico sueco pode falar que é uma doença. Então, como que uma pessoa que tem 20 anos de idade, que tá no cursinho, que só vive naquele mundinho dele assim, fala que isso é uma doença? É uma acusação muito séria, uma acusação muito grave, isso ofende muito, né? E assim, não sei se todo mundo aqui sabe, mas até mais ou menos a década de 70, 80, a homossexualidade era uma doença catalogada na psiquiatria. Era considerado um transtorno de conduta, tanto que chamava homossexualismo, não homossexualidade. Só que não tinha tratamento. A AIDS, que é uma expressão em inglês, até mais ou menos a década de 70 também, quando ninguém sabia que era causada por um vírus, ninguém sabia o método de transmissão, ninguém sabia o controle, ninguém sabia como que era o contágio, ninguém sabia nada, chamava... hoje chama imunodeficiência adquirida, síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas a AIDS chamava imunodeficiência relacionada aos gays, porque realmente o público gay era um público que era mais contaminado, infectado com a AIDS. Mas, assim, hoje em dia não é mais assim, porque a medicina evoluiu, as pessoas evoluíram e a gente sabe que ser
ser gay não é uma doença psiquiátrica. Que você ter AIDS não significa que você teve contato com uma pessoa gay, entendeu? Então, assim, é um preconceito muito grande até hoje você falar uma coisa como o amiguinho homofóbico X lá da minha sala falou. Então, assim, a gente tem mania de querer selecionar as pessoas, de querer tratar as pessoas assim, com rótulos, tipo, colocando cada pessoa numa caixinha, como se fosse Pokémon, cada Pokémon na sua Pokébola, só que a vida não funciona assim, né? Tipo, você é um menino hétero, você gosta de meninas, então você fica nessa caixinha aqui. Você é uma menina hétero, você gosta de meninos, então você fica nessa caixinha. E vai colocando cada um na sua caixinha. Só que não é assim, porque aí chega na vez dos transexuais e você é um homem, mas você não se identifica no corpo que você nasceu, então tem caixinha pra você, você é problemático. Não, gente, as coisas não funcionam desse jeito. Calma que eu fiz até uma listinha, gente, pra falar com vocês, porque é bastante coisa, eu fiquei bem chateado mesmo. E assim, então... as coisas não funcionam desse jeito, sabe? Você não pode simplesmente rotular as pessoas de acordo com o que você pensa, de acordo com a sua realidade, né? O mundo não é só rosa para meninas e azul para meninos do jeito que algumas pessoas, que nem esse amiguinho X, pensa. Porque, infelizmente, queiram os homofóbicos ou não, o arco-íris que compõe as pessoas do mundo é muito maior e muito mais colorido do que vocês pensam. Então, assim, é bom desconstruir esses preconceitos porque vocês vivem no mundo junto com outras pessoas, né? Então, isso realmente não é uma coisa bacana. Então, assim, não trata como doença uma coisa que você não vê todos os dias. Até porque aposto que o amiguinho X que falou um negócio desse não conhece um transexual pra ele falar. E assim, já como nunca foi comprovado se é uma doença, se não é, porque existem pesquisas realmente, a gente tem o benefício da dúvida, de achar que é ou achar que não é. Agora, uma pessoa que tem o benefício da dúvida, ela pode achar o que ela quiser. Ela não conhece um transexual, ela não é médico, sabe? Ela ainda fica batendo nessa tecla, falando nesse tom de superioridade, com esse preconceito, vai mal. Uma pessoa dessa vai muito mal, assim, porque uma pessoa dessa não sabe nada do mundo que ela vive, infelizmente. Eu tô falando assim dessa pessoa, mas assim como tem muitas outras pessoas que pensam assim. Eu tô falando isso porque foi uma coisa que me afetou, né? Mas muitas pessoas pensam assim nas escolas, em outros cursinhos, nas faculdades, em qualquer lugar. Muitas pessoas pensam assim e é muito errado, né? E aí as pessoas pensam, nossa, mas então por que existe trans, travesti e tudo mais? Gente, existe cisgênero e transgênero. Cisgênero é você tá satisfeito, está realizado e você se identifica no corpo biológico que você nasceu. Por exemplo, eu sou uma pessoa cisgênero, eu sou homem, eu sou homossexual, mas eu me identifico como homem. Eu estou satisfeito no corpo que eu nasci. Eu não queria ter nascido uma mulher. E assim, mas existe graus e graus de expressão e identidade de gênero, que uma coisa não está relacionada com a outra. Então, assim, tem muitas pessoas que não se identificam no corpo que nasceram, mas elas só vão vestir uma roupa do corpo do sexo oposto, se maquiar, e pra elas já se sentem bem assim, que é o caso dos travestis. Mas tem pessoas que elas não se sentem bem, elas precisam fazer uma mudança mais radical, como uma cirurgia de adequação de sexo, que é o caso dos transexuais. E não significa que nenhum deles é doente, de maneira alguma. Significa apenas que eles são diferentes de você, provavelmente. E assim, um dia se você conhecer uma transexual, nunca vire e fala assim, é porque você parece muito uma mulher. Ela é uma mulher. É assim que ela se identifica perante a sociedade. Ela é uma mulher. Você falar que ela parece uma mulher é muito ofensivo. Mas ela não tem útero. Como que eu vou falar que é uma mulher se não tem útero? Tudo bem, mas tem muitas mulheres que tiveram que fazer algum tipo de cirurgia no útero, tiveram algum tipo de tumor e tiveram que fazer uma cirurgia de retirar o útero. Tudo bem, retirou o útero, agora você não é mais mulher, acabou pra você. Não, todo mundo sabe que também não funciona assim, né? Então, assim, isso é um preconceito que a gente precisa desconstruir, né? Então, assim, pessoal, eu queria falar isso pra vocês porque isso é uma coisa... Isso é uma coisa que a gente não pode fugir. O mundo que a gente vive é esse, o mundo que a gente vive funciona dessa maneira. E assim, se você é heterossexual e você acha que eu falei tudo uma grande besteira, que é tudo uma grande bobagem, que sim, os transexuais são pessoas problemáticas e tudo mais, ok, você tem direito de pensar assim. É preconceito da sua parte? É preconceito da sua parte, mas você tem direito de pensar assim. O que você tem que fazer é respeitar. Se você não conseguiu entender nada do que eu falei, pensa assim, é tudo gente, tá? E o que a gente tem que fazer é respeitar, tá bom? Se você é heterossexual e se interessou pelo assunto, dá uma lida melhor, porque esse é um assunto muito legal, é um assunto muito amplo,
envolve todo mundo, envolve o mundo inteiro, o planeta Terra inteiro que a gente vive tem pessoas assim, né? Se você é homossexual e você não tá a par desses assuntos, é melhor você dar uma estudada também, porque isso diz respeito a você também, tá bom? Então, assim, eu acho que se cada um fizer a sua parte, se a gente for respeitar o próximo, independente se for trans, se for gay, se for lésbica, se for assexual, se for o que for, a gente precisa respeitar, né? E se você sofreu um desrespeito de alguma pessoa, não é por causa da condição sexual dela, é porque a pessoa é uma pessoa desrespeitosa, tá bom? E é isso que eu queria falar pra vocês. Se você assistiu até aqui, valeu, tá? Obrigado.